Sabe aquela ideia de que para chegar no sucesso, o caminho mais rápido é sempre uma linha reta? Pois é, e se não for bem assim? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma estudante de medicina que fez o contrário. Ela ousou parar tudo para, no fim das contas, chegar ainda mais rápido no sonho dela. É uma história sobre estratégia, sobre se conhecer e, principalmente, sobre a coragem de ter o próprio tempo. Olha só, é aqui que tudo começa. Para Marcela, a medicina não era, sabe, um leque de opções. Não, era o único caminho. O único caminho para um destino que ela já tinha traçado na cabeça, e essa certeza, que veio muito antes da faculdade, foi o que guiou absolutamente tudo na vida dela a partir daí. Mas tá, de onde que veio essa convicção toda? Para a gente entender de verdade a jornada da Marcela, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para a adolescência dela, bem antes de pensar em faculdade de medicina. Foi ali, numa aula de ciências aparentemente comum, que tudo mudou. Sabe quando dá aquele clique? Foi exatamente isso. Estudando fisiologia na escola, ela começou a ligar os pontos, sabe? A cólica, a TPM, tudo aquilo que ela sentia no corpo dela não era mais um mistério. Tinha nome, tinha explicação, era ciência, eram os hormônios. Um universo inteiro se abriu para ela naquele momento. E essa fascinação virou quase uma missão. Ela começou a pesquisar tudo sobre métodos contraceptivos, virou a consultora oficial das amigas para tirar dúvidas. Então, assim, quando ela finalmente passou no vestibular e entrou na faculdade, não tinha plano B. Já estava decidido. O destino era ginecologia e obstetrícia. Bom, e agora a gente chega no ponto de virada dessa história. Sexto ano da faculdade, aquela loucura, todo mundo correndo desesperado para estudar para a residência, e no meio disso tudo, a Marcela fez o que ninguém esperava. Ela pisou no freio. A ficha caiu de verdade no meio de uma missão médica. Pensa na cena. Os colegas dela nos intervalos devorando os livros, estudando sem parar. E a Marcela, a cabeça dela estava em outro lugar, completamente entregue àquela experiência da missão. Foi um baita choque de realidade. Ela percebeu que para competir de verdade por uma vaga, para jogar esse jogo em alto nível, precisava de uma dedicação que, sendo bem sincera com ela mesma, ela não tinha naquele momento. Só que essa clareza, essa autoconsciência, teve um custo emocional enorme. E o maior desafio de todos qual era? Contar para os pais. Os pais que estavam bancando tudo, investindo não só grana, mas todos os sonhos e expectativas na preparação dela. Na cabeça deles, era simples. Uma aluna excelente como a Marcela ia passar, ponto. Foi preciso uma conversa muito difícil, com muito choro, para ela conseguir explicar a realidade da prova de residência. Que é um funil brutal, sabe? Onde todo mundo é excelente. Mas foi essa conversa que permitiu que ela finalmente assumisse o controle do futuro dela. Ok, decisão tomada. Mas o ano seguinte não foi um ano sabático, de descanso, que nada. Foi um ano de guerra, uma guerra total, mas com muita estratégia, foco e uma disciplina, assim, absurda para construir a aprovação dela tijolo por tijolo. E a estratégia dela foi genial, na verdade, de tão simples e eficaz. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, criar um ambiente focado. Controlar tudo ao redor para não ter distração. Segundo, confiar 100% no método de estudo. Mesmo quando batia a dúvida, ela seguia o plano. Terceiro, usar a visualização como combustível. Ela colocou fotos dos hospitais dos sonhos em tudo que é lugar, no celular, na parede, para nunca esquecer o porquê de tudo aquilo. E por último, o quarto passo, simular o dia da prova toda semana. Todo domingo ela imprimia provas antigas e fazia como se fosse para valer. Aliás, falando em se preparar de verdade, para quem é estudante e está nessa jornada, vale a pena conhecer o medcoub.com.br. Você baixa o app e tem acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas na íntegra de todas as instituições, tudo comentado, resumo, aula, flashcard, enfim, tudo para revisar em qualquer lugar. E aqui está o pulo do gato, a sacada dela. Mesmo estudando sozinha em casa, ela nunca se sentiu isolada. Ela usou a internet, os podcasts, os mentores online para criar uma espécie de ambiente artificial. Uma bolha de imersão total que garantia que, durante aquele ano inteiro, a residência seria o centro absoluto do universo dela. Mas olha, essa confiança foi testada até o limite, porque no começo os resultados dela nos simulados eram péssimos, tipo acertar 50%. Imagina o desespero, aquele medo constante, aquela vozinha dizendo não vai dar certo, mas ela se apegou ao processo. Ela confiou que a consistência, dia após dia, ia levar ela até lá, mesmo que ela ainda não conseguisse enxergar a linha de chegada. Beleza. Depois desse ano inteiro na trincheira estudando sem parar, chegou a hora da verdade. O dia do juízo final. E a temporada de provas daquele ano, aquela não ia ser fácil. Ia ser um verdadeiro batismo de fogo. E só pra gente ter uma ideia do tamanho do desafio,
87 mil candidatos. Pensa nisso, 87 mil pessoas. É um mar de gente, todo mundo com exatamente o mesmo sonho. No meio dessa multidão toda, não adiantava ser boa. Ela precisava ser impecável. E aí você pensa, ufa, acabaram as provas, agora é só esperar. Que nada, a maratona de provas tinha acabado, mas a agonia estava só começando. Aquele ano ainda guardava umas surpresas que iam testar os nervos de todo mundo até o último minuto. Foi de verdade um ano de caos total. Teve prova que foi cancelada e teve que ser refeita. Teve outra prova que, de forma bizarra, não teve nenhuma questão de uma matéria super importante. Para Marcela e para todos os outros milhares de candidatos, cada notícia dessas era uma bomba de ansiedade. Transformou o que já era um processo estressante numa verdadeira tortura psicológica. E como se não bastasse, vem a agonia final. A vaga dos sonhos da Marcela na Famerp dependia da desistência de outra pessoa. Só que essa pessoa também estava esperando o resultado de outro processo que ficou parado, congelado por 2 semanas. Imagina a situação. O sonho de 13 anos da vida dela, parado por causa de uma burocracia, com o prazo final para a matrícula chegando cada vez mais perto. Era desesperador. E então, depois de uma espera que deve ter parecido uma vida inteira, o telefone tocou. A resposta para toda aquela tensão, para toda aquela angústia, estava a um simples alô de distância. Era a ligação. O sim que acabou com toda a agonia. A confirmação. A vaga. Aquela vaga pela qual ela parou a vida por 1 ano, pela qual ela batalhou todo santo dia, era finalmente dela. E no meio daquela pressão toda, daquela multidão de concorrentes, ela se apegou a um conselho que fez toda a diferença. Calma, você só precisa de uma vaga. Não importa se tem 80 mil pessoas tentando. No final, só uma vaga importa, a sua. E a partir daí, foi um verdadeiro furacão. Pensa só, ela foi aprovada na segunda-feira. Na mesma hora, fez as malas, viajou para outra cidade. Na terça de manhã, fez a matrícula e na terça tarde, ela já estava de jaleco, começando o primeiro dia como residente. O primeiro dia da vida que ela sempre sonhou. E os pais dela? Aqueles mesmos pais que 1 ano antes ficaram com o coração na mão com a notícia da pausa? Agora, eles não se aguentavam de tanto orgulho. Foi a prova definitiva de que a coragem da Marcela de seguir o próprio caminho não foi um erro, não foi um desvio. Foi, na verdade, o caminho certo para o sucesso dela. E a gente termina com a grande lição que a Marcela tirou disso tudo e que serve pra gente também. O sonho não pode ser esquecido, claro, mas e a vida? A dedicação total é importante, mas não pode custar a sua saúde, a sua vida. No final das contas, é o equilíbrio entre essa busca incansável pelo objetivo e o viver a jornada que faz a vitória ser tão especial.